lendo aqui para a gente estar no tempo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Só até aqui, né? Porque muitos não entendiam o que o Senhor Jesus Cristo estava passando naquela cidade, mas tinha uma missão para ele ser cumprida. Enquanto esse Zaqueu, o chefe dos publicanos, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem que não estava quase ligando sequer para a própria vida dele, tinha já desligado de tudo deste mundo. Por quê? Porque ele estava deixando o orgulho entrar na vida dele. Mas o Senhor, com todo o poder e com a sua mão poderosa, ele fez que Jesus passasse por aquele caminho. E Zaqueu, para ver Jesus passar, ele precisou subir em uma figueira, numa árvore alta, para ver Jesus passar por aquela cidade. Tendo já Jesus entrado lá em Jericó, ele ia passando, mas aqui está dizendo assim, ó. E este havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era o chefe dos publicanos, mas aqui embaixo, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, porque a multidão era grande. E Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele queria ver quem realmente, se Jesus estava passando naquele lugar, aquele homem, porque ele era tão famoso, porque estavam falando tanto dele, porque estavam trabalhando naquele lugar. Correndo-se adiante, ele subiu numa figueira, mas ele não deixou de acreditar que o Senhor poderia ter olhado para ele. É o que o Senhor nos está fazendo hoje com a nossa vida. Por que nós Glória a Deus, aqui? aleluia. Por que nós viemos para cá? Porque o Senhor olhou para nós primeiro. O Senhor nos chamou para estar Glória a hoje Deus, nesta aleluia. terra. Ele nos chamou nós para a gente ficar parado e olhando tudo acontecendo e nós não clamar. E Zaqueu, ele estava clamando em silêncio. Ele não estava clamando porque ele estava calado, quietinho, não. Ele estava clamando em silêncio e ouvindo o que Deus estava pedindo para que ele falasse. Olha aqui, no versículo 5, aleluia. E quando Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu irmão e minha irmã, que dificuldade o Senhor Jesus ele teve que enfrentar por causa desta alma. Que dificuldade o Senhor teve que enfrentar por causa deste homem. Porque o homem ele não era de bom testemunho naquela cidade. Ele não é um homem que dava aquele testemunho que vai assim, olha ali, está passando um grande homem de Deus. Não, todo mundo só sabia apontar os erros dele. Apontar e acusar os erros dele. Não sabia quem realmente ele era. Mas Jesus também não conhecia Zaqueu. Mas ele olhar para aquela árvore que era alta e olhar justamente para aquele homem que era Zaqueu naquela árvore, naquela figueira, ele falou: desça hoje depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus, ele não mediu esforço, ele não viu preconceito, ele não viu o que o Zaqueu fazia lá atrás, anterior. Ele queria salvar toda a casa de Zaqueu. Ele queria entrar na casa de Zaqueu. Ele queria saber quem era Zaqueu. Ele queria saber realmente o que Zaqueu poderia esconder dentro da casa dele. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo mudou. Tudo fez o quadro mudar, reverteu. O que a multidão queria é que ele não queria. O que a multidão queria ver é que Zaqueu não poderia ser salvo. Hoje, para e se compara com os dias de hoje na nossa vida. A gente
para ser salvo, quantas batalhas o Senhor teve que travar. Quantas batalhas o Senhor teve que travar, quantos Satanás o Senhor teve que botar para correr dos nossos caminhos. Quanto impedimento foi para a gente aceitar Jesus. Nossos braços cansados, os nossos braços, as nossas mãos cansadas, até mesmo para levantar a mão para aceitar o Senhor como o único e o suficiente Salvador. Zaqueu não era qualquer um. Zaqueu era um cobrador de impostos. Como seria aquele homem? Poderia ser um arrogante no meio da sociedade. E aquela multidão impedia que Jesus chegasse até ele. Mas Jesus chegou até ele, porque o Senhor viu Zaqueu. E vendo tudo isso, olha aqui, ó, no versículo 7 o Senhor ainda disse, vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Meu irmão, eu e você, antes do Senhor nos ver, nós éramos pecadores. E lutas e guerra que o Senhor teve que travar para salvar um de nós. E quanto mais o Senhor está salvando, mais Satanás está ficando furioso e revoltado. Hoje não é diferente o que está acontecendo no mundo. A gente vê muitas guerras, a gente vê muitos maremotos, a gente vê a cidade sendo destruída por causa que o Senhor está falando. Até ontem o Senhor estava me dando em livro de Sofonia como poderia ser este mundo e como está acontecendo hoje. O Senhor precisou castigar Judá. O Senhor precisou castigar Jerusalém. Sabe por quê? Para correção. Precisa corrigir. O Senhor hoje, eu vejo na sociedade, o Senhor está castigando nós, seres humanos, para nos corrigir. Saber que nós cristãos precisamos orar mais. Buscar mais dele, olhar para ele, saber que ele ainda é Deus para salvar, para curar, para libertar, para transformar de vida. É isso que o Senhor está querendo dizer. Quem somos nós para criticar? Quem somos nós para julgar um pecador? Porque o Senhor quer salvar aquele pecador do lamaçal do pecado, quer tirar ele de lá. E nós estamos criticando. Nós fazemos parte desta multidão que murmurava contra Zaqueu. E isso o Senhor, Ele está trazendo para que nós venhamos abrir a nossa visão espiritual, para não julgar mais ninguém. Porque o Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar a vida, o Senhor quer entrar na nossa casa para salvar um dos nossos parentes, um dos nossos familiares, que não tem nem força para entrar mais por essas portas. Muitas das vezes, nós paramos para analisar assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Há muito tempo estou clamando, há muito tempo estou buscando, mas eu não vejo salvação nenhuma na minha família. E o Senhor fala assim, o tempo certo está chegando. O tempo certo eu vou te mostrar quem eu sou de verdade. Glória a Deus. Continue na minha presença. Aleluia. Continue me buscando, continue orando, porque eu vou fazer esse quadro perfeito. E quando o Senhor entra na peleja, Ele vem para mudar o quadro todinho. E a gente daremos sim o testemunho de alegria, o júbilo de louvor, nós cantaremos. Que dificuldade Moisés ele teve para poder libertar aquele povo do Egito. Não foi fácil, porque ele estava escravizado na mão de Faraó. Ele estava acostumado com a bonança que Faraó estava dando para eles. Estava acostumado com os manjares já preparados ali naquele palácio. Mas o Senhor usou Moisés para libertar aquele povo do Egito, do cativo. Como, irmão? Primeiro o Senhor tratou com aquele povo no deserto. E Faraó, furioso, ele queria matar aquele povo e queria matar a Moisés. Mas quando o Senhor entrou com providência, que já não tinha mais saída com aquele povo, porque Moisés falou, e agora, Senhor? Eu estou diante de um grande mar. O que eu vou fazer? O Senhor falava com Moisés,
Você tem um instrumento na sua mão. Você tem uma chave da vitória na sua mão. Levanta essa vara que está nas tuas mãos. Moisés, ele levantou a vara. E aquele grande mar, ele se abriu para todo aquele povo passar. E mar seco. Por que isso acontece, irmão? A preparação que eu estou trazendo aqui dessa reflexão para nossas vidas espiritual, por que isso aconteceu? Para saber que aquele povo é de Deus, não era de Faraó. E quando aquele povo todo passou, eles do outro lado, eles poderiam cantar um novo cântico, mas ainda tinha que conquistar uma nova terra, prometida que o Senhor tinha prometido a eles anteriormente. Mas para isso eles precisavam se libertar de todo aquele mal que estava lá na terra do Egito. Aleluia. E muitas coisas ainda estavam com eles, carrapichos ainda estavam com eles. Então, quando eles se libertaram, eles foram para a conquista da terra prometida que o Senhor tinha prometido. Lá eles comeram do maná do Senhor e eles se fartaram. Mas mesmo assim, eles ainda queriam adorar o bezerro de ouro. Por desobediência, o Senhor castigou também aquele povo, porque eles estavam adorando outros deuses. Ele não estava mais adorando o Deus que tinha libertado eles do Egito. Então, o que o Senhor quer dizer com essa passagem dentro desse livro de Zaqueu é que ele, quando ele chega, não há ninguém, nem o diabo, nem Satanás, que impeça a nossa vitória. Glória a Deus. Aleluia. Não há nada que impeça, porque o Senhor, ele entra com providência. A multidão não queria ver Zaqueu libertado, queria ver Zaqueu do mesmo jeito, todo ruim, quebrado, ali fazendo maldade e ruindade com aquela cidade. Mas quando o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo mudou. Aleluia. Está aqui, ó. E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Meu irmão e minha irmã, o que o Zaqueu quis dizer com isso? Eu preciso liberar o perdão para aqueles que eu fiz de mal. Eu preciso, Senhor, devolver os bens daquele que eu roubei. Eu preciso, Senhor, ir até aquele pobre que eu humilhei. E o Senhor sabe de todas as coisas, do que ele realmente fez com aquela sociedade. Ele só precisava confessar ao Senhor. Ele confessou. Aleluia. E ele foi perdoado por Jesus. Porque disse aqui, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A multidão poderia ter matado ele por tudo isso, mas o Senhor Jesus, no mesma hora, o Senhor não mediu esforço, não quis mais saber do que ele fez no passado, quis saber de que salvasse a vida dele. Ele confessou todos os seus pecados ali para Jesus. E aqui Jesus disse para ele: veio a salvação hoje para a sua casa. Aleluia. Não veio qualquer coisa para a casa, veio a salvação. Glória a Deus. O que é que o Senhor quis dizer com isso? Todos os seus pecados, as suas maldades foram perdoados. Aleluia. Os seus pecados eu não me lembro mais. Foram lançados no mar do esquecimento. Glória a Deus. E minha irmã, hoje a gente para autoavaliar quem são hoje nossos acusadores. Quem são hoje aquele que quer chegar a nos humilhar? Aquele que fica buscando o teu passado. Fica querendo saber o que você fez no passado e fica assim: hoje é Santa Rão não. Hoje eu louvo o grande Deus que me livrou lá da prisão. Louvo o Deus que me livrou da prostituição. Louvo a Deus, aquele que sempre chegou e me confortou, me abraçou
mesmo quando eu estava triste, aflito, abatido, caído no chão, chorando, sem uma alma para nos estender. E Aleluia. quando o Senhor estendeu a mão para Zaqueu, não foi diferente. Por isso que nós hoje estamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar a salvação, o que se havia perdido. O que se havia perdido. É isso que nós viemos fazer hoje aqui nesta manhã. Buscar a nossa salvação. Porque nós era perdido nesse mundo. Até ontem, pulava, rodava, ia para lá, ia para cá, bebia, pulava, carnaval, rodopiava, fazia tudo. Mas hoje é na presença do Senhor. Aleluia. Você pula, glorifica, fala em línguas, rodapia, abraça aquele que está com o coração aflito. E há uma diferença muito grande, porque essa multidão, ela não queria ver Zaqueu feliz. Então, meu irmão, o que Deus está querendo dizer através desse contexto que nós acabamos de ouvir essa mensagem? Para que nós tomássemos cuidado com a multidão. É o que está acontecendo hoje no mundo. A manifestação, às vezes a gente não sabe por que essa manifestação. Nós não queremos isso, nós não queremos aquilo. Olha só, é a mão de Deus que está sobre a nação brasileira. É a mão de Deus que está sobre esse estado do Brasil. Porque nós cristãos precisamos despertar. Porque muitas das vezes acomodamos demais. Está tudo muito bom, está tudo muito isso. Às vezes é preciso. Quantas vezes o ímpio governou a nação? E Deus não desamparou nenhum de nós. Deus não desamparou. Dentro da nossa casa. Se hoje você está aqui, é porque o Senhor está dando um livramento para os seus lá fora. Aleluia, é Se hoje verdade. você está aqui, é porque o Senhor está tratando com alguém lá fora. Se hoje você está aqui, um dos Zaqueu lá na tua casa está precisando. Glória a Deus, aleluia. Se hoje você está aqui, alguém no meio da tua parentela, como Zaqueu, está precisando de uma salvação. Aleluia. E não é aquele que você espera, aquele que você dá nada para ele. É aquele que você justamente fala assim: esse aí não tem mais jeito. É aí que o Senhor entra com a tua providência. E hoje, o que Deus está trabalhando aqui na esquerda da esquerda, nós